Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Global. Da última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre alguns assuntos que o nosso canal iria abordar, entre eles algumas eleições importantes que aconteceriam nos países da América Latina, que são importantes para entendermos o tabuleiro ideológico e como isso influencia diretamente as relações entre o Brasil e os demais países. Se no Brasil nós temos o TSE, no Paraguai nós temos o TSTE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral do Estado do Paraguai, do governo do Estado-nação do Paraguai. Nesse vídeo nós vamos abordar algumas peculiaridades do que aconteceu nessa eleição, quais são os vencedores e os perdedores e como fica o jogo político no Paraguai. Bom, as eleições ocorreram no último dia 29 de abril, no domingo. As urnas abriram às 8 horas da manhã e fecharam às 6 da tarde. E nós tivemos um panorama eleitoral de mais de 4.300.000 pessoas que são aptas a votar no Paraguai. Aproximadamente 65% desse eleitorado se dispôs a ir votar. É preciso lembrar que as eleições no Paraguai são obrigatórias, o voto é obrigatório e as pessoas têm de comparecer. Importante destacar disso é de que mesmo sendo obrigatório, quase 35%, ou exatos 35% desse eleitorado não foi votar, não foi nem anular voto, etc., como é muito comum no Brasil. Não foram simplesmente à urna. Então agora nós vamos destacar um pouco quem são os vencedores e como se sucedeu o resultado dessa eleição. Bom, o vencedor da eleição foi Marito Abdo Benítez. É um senador muito popular no Paraguai, mais conhecido como Marito. Ele ganhou as eleições no Paraguai pelo Partido Colorado, partido de centro-direita colorado. É preciso destacar aí algumas características. Existem dois partidos centrais no Paraguai que disputam as eleições: o Partido Colorado de direita e o Partido Liberal de esquerda. Depois a gente, num extra vídeo, a gente explica um pouco essa diferença de que muitos são liberais, o que é liberal econômico, conservador. É uma mistura que acontece nas diferentes regiões do mundo, entre os norte e os países do sul. Existe essa diferença do que é liberal e conservador, se você é liberal e conservador ao mesmo tempo, o que isso significa, a gente explica num próximo vídeo. Mas são dois partidos centrais, o Colorado de direita e o Partido Liberal de esquerda. Marito é um senador muito popular, de 46 anos, que venceu as eleições no Paraguai com 47% dos votos válidos. O segundo candidato é o Efraim Alegre, do Partido Liberal, aliado do ex-presidente Fernando Lugo, que foi empichado, sofreu um processo de impeachment em 2013, quando ainda era presidente do Paraguai. Então a gente vai destacar um pouquinho nesse vídeo algumas incongruências dessa eleição, porque Marito era um senador, é um senador ainda da República, a posse acontece agora no mês de agosto, muito popular, só que as pesquisas eleitorais davam que ele venceria com mais de 20% de diferença para o Efraim Alegre, do Partido Liberal. Isso de fato não aconteceu, a diferença dos dois foi de apenas 5% dos votos válidos. É uma diferença muito grande, é mais um erro dos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa nas últimas eleições, nos últimos referendos no mundo, vem fracassando fragarosamente. Uma coisa é você errar 2% para mais, 2% para menos, mas você errar 15%, é um mundo de pessoas, é um mundo de eleitores. Isso nós percebemos esses erros das pesquisas eleitorais nas eleições do Brasil de 2014, nós percebemos na eleição do Reino Unido de 2015, nós percebemos no Brexit, nós percebemos na eleição de Donald Trump, nós percebemos nas eleições municipais de 2016 no Brasil. As pesquisas e os institutos de pesquisa estão cada vez mais maculados, não conseguem capitanear o sentimento da sociedade e induzem muitas das vezes aos erros. Então essa aí é uma crítica que eu faço diretamente como indivíduo, como cidadão, pelos erros que as pesquisas
tem cometido e induzido a sociedade a errar. As pesquisas elas induzem votos, mas mesmo assim elas têm fracassado seguidamente. Não são erros pequenos, são erros gigantescos. Okay? Nós vamos destacar agora um pouco sobre quem é cada candidato, quem é Marito e quem é Alegre. Marito ele é um candidato jovem, como eu já havia falado, de 46 anos, muito popular, é formado em marketing e política nos Estados Unidos, começou sua carreira muito jovem como deputado e agora como senador, ganhou as eleições parlamentares de 2013, se tornou senador da República e futuramente, no ano de 2015, se tornou presidente do Congresso Nacional do Paraguai. É uma figura popular, mas também com uma presença familiar na política. Marito é filho do ex-secretário do governo da ditadura militar do Paraguai, Stroessner. Isso foi muito presente durante a campanha eleitoral, essas acusações de que por ele ter sido filho do ex-ditador Alfredo Stroessner, isso seria o retorno da ditadura no Paraguai, o que de fato é uma canalice absurda, porque Marito tinha 15 anos quando o pai dele era secretário de Stroessner. Isso em 1977, 80, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então isso é um erro, muito grande essa comparação que foi que se tentou emplacar a ele. Não é um vídeo de defesa, é apenas o que a mídia e o que certos setores intelectuais da sociedade tentam nos colocar para fazer as escolhas que eles acham mais cabíveis. Além disso, Marito ele tem uma influência muito grande no Paraguai, e é preciso destacar que para você ser candidato a presidente no Paraguai, assim como nos Estados Unidos, os principais partidos, Colorado e Liberal, eles têm as chamadas primárias, ou seja, dentre aqueles eleitores que são filiados ao seu partido, você disputa o voto deles para ganhar a indicação do partido à presidência da República. E a escolha de Marito foi muito interessante porque todos nós imaginamos que os países da América Latina falam por si só o espanhol e isso é apenas um dialeto. É muito diferente no Paraguai. Muitos dos habitantes do Paraguai, quase 70% da população paraguaia, fala o guarani fluentemente. É maior do que o próprio espanhol, que é considerado uma língua oficial. E Marito soube usar isso muito bem, porque o seu candidato oponente dentro do Partido Colorado não sabia falar o guarani. E por ele saber falar o guarani, ele conseguiu penetrar nas raízes do partido, dos eleitores do partido, e o seu opositor sofreu uma espécie de chacota por não falar o guarani. Quando ele tentava falar o guarani, ele era humilhado, porque ele não tinha um conhecimento do guarani, apesar de ser um candidato poliglota. Falava espanhol, além da sua língua nativa, inglês, francês e italiano, mas não falava o básico, que era o guarani. E as pessoas sentem muito falta. A maioria dos livros do Paraguai são o guarani. O que pode parecer bobo é muito importante numa eleição e daqueles que querem se penetrar dentro de uma eleição, se colocar como candidato que representa o anseio da sociedade. E Marito conseguiu fazer isso de uma forma satisfatória. Agora vamos ao candidato da oposição, Efraim Alegre. Vocês vão estar vendo a foto de cada um deles aí, ok? Para identificar. Efraim Alegre é um pouco mais velho que o Marito, tem 55 anos, uma diferença de 9 anos. Ele era o líder da esquerda no Paraguai. É preciso relatar aqui que Efraim Alegre ele substitui Fernando Lugo, ex-presidente empichado, como eu já disse, por questões de abusos sexuais. Fernando Lugo era um padre que tem muitos filhos. Amém, irmãos. E ele se envolveu em alguns escândalos de corrupção, por isso foi empichado.
E Efraim Alegre ele substitui essa liderança do Fernando Lugo. Apesar de Fernando Lugo ter sido empichado, Fernando Lugo também foi eleito senador em 2013. Mas Efraim Alegre se tornou uma referência da oposição. Efraim Alegre é um filho de latifundiários, então vem aquele velho discurso de esquerda: vamos dividir, vamos transformar, o capital é mau, mas ele é filho do capital. Fica sempre aquela dúvida meio esquizofrênica da esquerda. É muito comum isso. E além disso, ele é formado em advocacia. É um jurista também paraguaio, importante, mas que acabou perdendo a eleição aí por uma diferença de 5% dos votos. O Paraguai estava sendo governado nos últimos 5 anos pelo atual presidente que deixa agora em agosto, Horácio Cartes. É preciso destacar que no Paraguai as eleições são realizadas em apenas um turno, ou seja, ganha quem tiver a maioria dos votos. O maior número de votos válidos ganha. Não necessariamente como ocorre no Brasil. Você tem que ter 50% dos votos, 50% mais um. No Paraguai, você tendo a maioria, você ganha. E não tem segundo turno. E o voto é obrigatório. Horácio Cartes é também do Partido Colorado, partido de direita, mas que fez um governo diferente dos outros presidentes que o Paraguai teve do Partido Colorado. É preciso destacar que o Partido Colorado, somando todos os presidentes que o Paraguai já teve, desses últimos 100 anos, 65 anos foram de presidentes do Partido Colorado, inclusive o ex-ditador Stroessner. Então fica essa coisa meia dúbia. Só que Cartes veio com uma política totalmente diferente. Cartes é um multibilionário, é um dos homens mais influentes aqui da América Latina, pela sua rede de empresas. Também é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Suas empresas são empresas ligadas ao tabaco, mas também ao rumo alimentício. Se você descobrir algum contrabando de cigarro, pode ter certeza que Horácio Cartes está aí. É preciso destacar que Horácio Cartes fez um governo diferente, como eu já havia dito. O governo de Horácio Cartes foi um governo mais tecnocrata. Ele colocou grandes gestores das suas empresas do Paraguai e de mundo afora para ocupar os principais ministérios, as principais secretarias de estados do Paraguai, o que tornou o Paraguai mais eficiente. Horácio Cartes deixa um país muito mais desenvolvido do que encontrou em 2013. O PIB do Paraguai faz inveja ao PIB brasileiro. O Paraguai vai crescer esse ano aproximadamente 5,3%. A média dos 5 anos do governo de Horácio Cartes é de 4,5%. Apesar dele ter enfrentado protestos no ano passado por tentar colocar uma emenda que previa sua reeleição. Isso causou um grande desconforto político e quase uma tragédia em Assunção, capital do Paraguai, onde manifestantes do Partido Liberal de Esquerda incendiaram o Congresso Nacional do Paraguai, que está sendo reconstruído agora. Apesar disso, Horácio Cartes foi muito mais democrático do que se imaginava, e é um novo segmento da política paraguaia. São novas visões, novos entendimentos do mundo. Então, Horácio Cartes deixa um legado interessante, um crescimento, e Marito prometeu avançar nas reformas, como da Previdência, reformas econômicas, a diminuição ainda maior do Estado para que ele se torne mais eficiente. É preciso destacar, como notícia final, que Horácio Cartes foi inteligente, apesar de não conseguir uma emenda para sua reeleição, ele conseguiu se eleger mesmo presidente, senador do Paraguai. Ele deixa a presidência e vai para o Congresso Nacional se tornar senador, que é um pouco improvável de acontecer, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos. Que o presidente nos Estados Unidos, quando ele deixa o cargo de presidente, ele nunca mais pode assumir qualquer cargo
de presidente da república ou governador. O presidente americano ele só pode tentar o Senado, e ainda assim é visto pela população americana como uma forma de perpetuar-se no poder. Entende-se, e aí é uma opinião minha, de que quando você chega ao posto máximo da república, quando você entrega, passa o bastião deste período de governo, você deve encerrar a sua vida política e deixar que as novas gerações possam continuar cuidando e desenvolvendo o país. Fica aí uma dica para aqueles que são putinianos, que estão aí há 18 anos no poder. Putin. Uma brincadeira. Mas é isso aí, gente. O vídeo é mais para contextualizar o que está acontecendo na América Latina. Mais um partido de direita, de centro-direita, continua no domínio e no comando da América Latina, agora com o Marito. É preciso destacar que essa onda azul já está comandando boa parte dos países aqui da América do Sul. Agora nós temos o Marito no Paraguai, o Horácio Cartes, que ainda é o presidente do Paraguai, mas nós tivemos uma transformação muito importante que está acontecendo na Argentina, com o Maurício Macri, que vem transformando, reestruturando a economia da Argentina com as suas políticas econômicas, feitas de uma forma ordeira, com as reformas da Previdência, reforma tributária, reforma do imposto de renda. Isso tem sido muito importante e a Argentina está dando um salto. Se vocês forem pesquisar em revistas de grande renome nacional como o Exame, a Argentina está quase substituindo o Brasil na liderança da América do Sul, não por ter o PIB maior do que o Brasil, não é isso, mas pela liderança política que ele tem feito. Também agora no Chile nós temos o presidente Sebastián Piñera, que retornou ao poder depois de 4 anos. Lá no Chile o presidente pode voltar, como uma forma de renovação do Chile. O seu slogan era Chile Vamos, era uma forma de reestruturar a política chilena que foi destroçada pela ex-presidente Michelle Bachelet, que fez um péssimo governo, um péssimo segundo mandato, com escândalos de corrupção do seu próprio filho, de enriquecimento ilícito, enquanto ela era presidente da República. Sebastián Piñera tem aí a vocação de reestruturar novamente o Chile, com as reformas que estão sendo importantes. Eu creio que isso vai ser muito relevante para a América do Sul. Nós ainda vamos discutir nos próximos vídeos eleições no México, eleições na Nicarágua e eleições no Brasil. Nós vamos aí estar atualizando notícias, informações e pesquisas. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, pelo carinho de todos vocês. Todas as notícias que foram colocadas a vocês aqui estarão disponíveis aí embaixo, os sites no Facebook, os sites da onde nós tiramos todas as notícias. Tudo no rodapé aí vai estar destacadinho para vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver o que o Adolfo está falando aqui. Fala, Adolfo. Pede o like. Galera, like, porque quando vocês... por favor, deem like, se inscrevam, compartilhem, porque os boletos chegam pra gente pagar, né? Então a gente precisa de dinheiro. E, tem um like aí que a gente precisa de dinheiro. Então compartilhe aí, um beijo no coração de vocês e continue aí com a gente, tá bom? Tchau!